Estimado, e essa curiosidade, hein? Mas eu gostaria muito que você explicasse que crucifixo é esse que é diferente dos que comumente a gente tem na nossa casa, na parede, no escritório, enfim, nos momentos onde a gente precisa sempre estar juntinho dele. É ele que está sempre com a mão cuidando da gente. Explica um pouquinho essa curiosidade para o nosso telespectador, estimado. Então, Neri, este crucifixo, ele é uma... Vou levantar um pouquinho mais em pezinho. É uma réplica do crucifixo que o Papa Francisco também usa. Foi trazido lá de Roma por um padre amigo meu e foi diante de uma solicitação que também eu fiz, justamente de comunhão com ele, de comunhão com a opção de vida que ele faz para viver o ministério, em comunhão também com toda a igreja que vive esse momento, com as orientações que ele realmente está dando para toda a igreja. Então esse crucifixo, ele traz a imagem do bom pastor, essa imagem primeiro... É que ele não tem o Jesus Cristo, né? Ele é diferente, né? Ele traz a imagem do bom pastor e é uma imagem que vem das catacumbas, né? Catacumbas cristãs, que tem muito em Roma. São as catacumbas e lá tem essas imagens e a imagem mais antiga do bom pastor em desenho está lá nas catacumbas e essa imagem primeira trazida de lá, justamente simbolizando o ministério, né? As ovelhas estão ali, né? Sim, Lado a lado. Do pastor que dá a vida por suas ovelhas, né? Do pastor que também conhece as suas ovelhas. E daquilo que o Papa, ele mesmo diz, que o pastor deve ter o cheiro das ovelhas. O cheiro das ovelhas. Né? E é uma obra de arte, porque isso é artesanal, né? É artesanal. É uma cruz muito simples, muito humilde, mas que traz assim um valor de uma simbologia muito grande. Tem que aproveitar o embalo do Papa Francisco, Sim. porque ele usa o mesmo crucifixo. É isso? Sim. No dia a dia? Utiliza o mesmo. Em tudo, nas missões que ele exerce mesmo. Ele... Mas antes de ser Papa também? Era a cruz que ele usava como bispo em Buenos Aires. Ele continuou com a mesma cruz, assumindo o ministério também como Papa em Roma. O Papa Chico, ele é muito diferente lá do Bento XVI, que era sisudo, muito durão. O João Paulo diz de ser o Papa do século XX, como eu falava antes, o João de Deus era chamado. Esse Papa, esse gringo argentino, esse Papa, o Bergoglio, é diferenciado mesmo, estimado? Sim, ele é diferenciado, mas eu gostaria de, assim, porque eu estive lá bem próximo, vivendo esse momento. E vivendo vendo toda a trajetória também de Bento, nos momentos finais. De Bento XVI. Quando ele deixou o ministério, né? E eu acredito que a igreja, Neri, ela vai ser muito agradecida e deve ser a Bento XVI. Porque praticamente foi dele que nasceu também Francisco. Foi dessa renúncia que nasceu Francisco. Bento, ele teve uma missão, vamos dizer assim, nesse curto tempo que ele teve da vivência dele como Papa, de trazer presente assim a doutrina, os ensinamentos, as verdades da fé. Ele explicitou. Então tem muitos escritos de Bento. Bento é um homem intelectual. Mas sisudo, né? Sim, não tanto sisudo, tímido. Tímido? Tímido. Porque às vezes o alemão é um pouco assim, né, estimado? Sim, é diferente do italiano. sim. O alemão ele é mais fechado. Tímido, mas de uma sabedoria enorme. Ele deixou uma contribuição muito grande. E o fato de ele renunciar, ele fez isso por amor à igreja, percebendo o momento histórico que a igreja precisava de um Papa com um perfil de Francisco. Isso foi uma atitude de grandeza? Sim, de humildade. De humildade também? De humildade grandeza, também. Mais de humildade? Sim. Porque aqueles escândalos do Banco do Vaticano, aquilo ajudou ele a buscar essa renúncia? Para a vida nascer o Papa Chico, o Papa Francisco daí? Eu não trago tão presente a questão do escândalo do banco lá do Vaticano,
que talvez repercutiu mais aqui. Repercutiu Mas o que repercutiu nacional. muito lá na mídia italiana, na mídia da Europa, foi aquele escândalo das cartas do mordomo. Para o Papa Bento, um homem de uma retidão, de uma sabedoria tão grande, ele percebeu que aquelas informações tão pessoais, a questão da confiança quebrada foi algo muito forte que o debilitou. Então, e ao mesmo tempo, ele percebeu que não só em vista daquilo, mas que o momento da igreja era um momento de uma mudança. E esse perfil de Francisco, ele foi realmente, vamos dizer assim, entalhado por um momento histórico que a igreja viveu, surpreendente, porque, para você ter uma ideia, eu conversei na época lá, nós tivemos um retiro com um padre jesuíta que trabalha na rádio do Vaticano. Então, e eles haviam providenciado, no momento do conclave, todo um histórico que já estava pronto para, tão logo o primeiro Papa surgisse, já jogavam na mídia todas as informações, toda a matéria de 30 possíveis candidatos. Assim, imagina se eles iam errar. E erraram. Erraram. Diz que foi uma correria para buscar todos esses dados, né? E buscá-los para oferecer para a mídia mundial, que é por uma fração de segundo, diz que foi um pânico dentro da rádio, na TV Vaticana, de buscar essas informações de Bergoglio que eles não haviam em mãos, não estava pronta. Porque não estava na bolsa de apostas, vamos dizer assim, né? Não se cogitava, né? Foi surpreendente. Não se cogitava. Foi né? surpreendente. Então o perfil dele, de Francisco, surgiu no momento em que um cardeal nosso, brasileiro, Dom Cláudio Umes, que estava ao seu lado, disse assim, quando ele foi eleito, lembra-te dos pobres. E na imagem dele veio a imagem de Francisco. Alguém pensava que fosse Francisco Xavier, padroeiro das missões. E ele disse, não, Francesco d'Assisi, quer dizer, Francisco de Assis. Então, um homem dos pobres, o homem padroeiro da ecologia. Então, a primeira encíclica dele vem justamente falar do mundo como uma grande casa, né? A nossa casa comum. Inclusive, o seu hoje particular amigo até, o Dr. Francisco Formiga, que veio recepcionar aqui grande amigo. Na chegada, e ele faz essa pergunta aqui, ó. Qual a semelhança da atuação, o papel, de Francisco de Assis e Papa Francisco, já que este tem como padrão essa relação aos menos favorecidos? O Formiga já fazia essa pergunta para eu dirigir a você. Eu acredito que já respondi em parte, né? Mas eu acredito que a grande relação está justamente nesta, né? Da relação que ele tem com a vida, com os menos favorecidos, com os pobres, os humildes, de Francisco, e com a natureza, com o mundo, com a vida, né? Como São Francisco, ele é o padroeiro da ecologia, vamos dizer assim, né? Ele também traz, então, essa primeira encíclica, justamente abordando o tema, né, este tema, né, do mundo como a grande casa. E o Francisco de Assis também, ele foi um defensor da ecologia, do verde, do meio ambiente, como o Papa Chico está sendo agora. Como está sendo agora. Então, o Papa Francisco, ele traduz, vamos dizer assim, para a sua vida, para o seu ministério, e como mensagem para o mundo atual que nós estamos vivendo, com grande apelo agora, justamente a defesa da vida, a defesa da ecologia, que é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira bandeira de Francisco, né? Que canta o cântico das criaturas, né? Que bendiz a Deus, né? Na relação que ele vive com o meio, com o mundo, com as pessoas, é alguém que realmente é apaixonado pela vida, né? O Papa Francisco, ele tem essa coisa a fineza tão grande de lembrar das pessoas de muitos anos atrás que conheceu lá na Argentina, no interior do Brasil, não sei aonde que ele passou. Ele tem essa facilidade de lembrar dos nomes dessas pessoas. Porque é muito difícil você guardar isso tudo na memória. Neri, ele tanto conhece, eu penso que ele conhece mais a mim do que eu mesmo.
de dados, de informações que ele deve ter em mãos. Eu li o discurso que ele fez para os novos bispos o ano passado, e ele dizia assim no discurso: eu já vos conheço pessoalmente. E um dos bispos, conhecido amigo meu, ele disse assim: eu duvidei. E no encontro pessoal que eu tive com ele, depois no final do curso, ele me perguntou como é que estava o meu pai, que lá tinha problemas de saúde e tal. E ele já sabia da situação até da minha família, do meu pai. Lembrou detalhes? Lembrou detalhes da família, né, de situações dele. Diz ele assim que ele ficou surpreendido. Diz ele assim, fiquei de queixo caído. Diz ele assim, realmente o Papa me conhece e sabe de mim. Dessa sua geração de padre, agora bispo, e passou o Papa João Paulo II, passou o Bento XVI, agora estamos com o Papa Francisco. Talvez você pegou outro anterior a João Paulo, não? Peguei. Pegou? Sim, sim. Pegou. Quem desses Papa, para você, é o cara? Eu acredito que é um conjunto. Existe uma sintonia, uma unidade no percurso. Eu penso assim que para o momento histórico que a Igreja viveu, durante o longo pontificado de São João Paulo II, São João Paulo II. ele veio e surpreendeu o mundo. Né? Surpreendeu o mundo, surpreendeu a juventude, ele viveu um momento dele, vamos dizer assim, histórico e marcou. Já o momento histórico de Bento foi um momento histórico que pedia, naquele momento, também, por exemplo, assim, profundidade, argumentos, fundamentos, verdades de fé. O momento histórico da Igreja pedia também isso. Embora nós sentimos nesse período, um período assim, parece que a Igreja se encolheu, né? Parece que a Igreja ela se voltou mais... Teve um período que deu a impressão que ela ficou muito quieta. Sim. Foi em função de alguns escândalos também que ocorreram? Sim, tudo. E isso afetou enormemente, né? Dizer assim, deu aquela baixa? Na caminhada da Igreja, isso reflete. Como toda a instituição, em todos os ramos, isso abala, como também abalou. Mas a Igreja, vamos dizer assim, mesmo diante desses escândalos, eu achei muito bonita uma comparação que o Papa Francisco ele utilizou, dizendo assim que um avião ele só vira notícia quando ele cai, né? E ninguém fica noticiando, vamos dizer assim, os milhões de aviões que estão voando e todos os dias, todos os dias, afora, claro. Dizer assim, e se comparar, dizer assim, é 0,01%. Assim também os escândalos na vida da Igreja, esses escândalos, vamos dizer assim, o número de casos representando com aquilo que é do mundo, vamos dizer assim, representa 0,01%. Porque a maioria dos escândalos, de casos, coisas, nós já vemos isso dentro da sociedade que não pertencem, não estão ligados à Igreja. Sem dúvida. Na sua grande maioria. Mas, sendo da Igreja, quando o avião cai, dizer assim, quando um padre cai, um bispo... É uma notícia bombástica. Sim, porque vende. Vende. Né? Vende. E vende muito. E vende. Nós vamos no nosso intervalo, mas eu sou obrigado a deixar uma perguntinha para o estimado encerrar o assunto Papa Francisco, o nosso Papa Chico. Ele é realmente a renovação que a Igreja Católica precisava depois do nosso retorno e depois da banda Chapéu Preto.